um dos maiores transtornos da tua operação é o processo de compra. E ali, comprar errado, ou a mais ou a menos, representa uma forma gigantesca de desperdício. E operacionalmente isso é um transtorno, né? Aquela cebola que falta no meio da operação, enfim, algum produto específico que faltou no meio da operação da cozinha, de uma produção, aquilo operacionalmente faz com que a tua cozinha vire o caos. Falando sobre perdas, né, sobre oportunidades de ganhar dinheiro, né, eu já mencionei numa aula anterior que você ter excesso de estoque representa provavelmente nos negócios do setor que você está pagando juros para isso. E juros, sobretudo no Brasil, eles são caros. E a falta, imensurável aqui, transtorno operacional, problema de impacto com o cliente, por ter ido na tua casa comer um prato específico e não ter aquele prato. Como que a gente corrige isso de maneira simples? Eu vou tentar aqui exemplificar como funciona o processo de compra em mais de 90% das casas. Tá? Então, em um determinado dia, né, digamos que se determinou um padrão na minha casa, onde eu faço as compras toda segunda-feira. Segunda-feira é o dia das compras. Como que se inicia esse processo? A pessoa responsável pela compra solicita a alguém, né, João, Pablo, Mário, vai lá contar o estoque. Então eu tenho os produtos, aqui eu tenho produtos e matérias-primas, né? Eu compro tudo, ok? Matérias-primas. Aí eu tenho o produto X, o produto Y, vamos exemplificar, eu tenho a cebola, tenho feijão, eu tenho camarão, enfim, tem uma série de produtos. João, vai lá contar o estoque para mim. Aí o João vai, ele tem um formulário e realiza a contagem desse estoque. Então ele foi lá e viu que tem 10, feijão tem 20, camarão tem 10, etc. Ok? Então o João fez a contagem do estoque e indicou e entregou esse formulário para o responsável pelas compras. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é o responsável pelas compras, ele vai pegar a lista de compra dele, que estão os produtos e as matérias-primas. Então, a cebola é uma delas. Agora, eu sei que a cebola eu tenho 10 quilos. E daqui eu vou tomar a decisão de compra. Quanto eu tenho que comprar? Essa decisão de compra, se eu tenho uma base de 100 itens, eu tenho 100 decisões de compra nesse sistema. Porque qual que é a análise que o comprador aqui vai realizar? O comprador aqui geralmente ou é o gerente geral, ou é o proprietário, ou é um chefe de um departamento específico em negócios maiores. Eu posso dividir isso daqui por setores, por responsáveis de compra setoriais, o responsável pela compra do bar, responsável pela compra do almoxarifado, da cozinha, enfim. O que ele faz aqui? Ele faz uma análise com base no conhecimento dele, empírico, tenta fazer a conta de quanto ele acha que vai vender, etc. Como vai ser a demanda, se vai chover ou não. Ele une uma série de variáveis e toma uma decisão de compra. Então, suponha aqui que ele decidiu comprar. Nesse exemplo, a compra dele vai ser de 10. Ele acha que tem que ter mais 10. Ok? Agora, tenta imaginar um cenário onde ele está tomando sem ter mais de 100, né? A gente geralmente tem mais de 100 itens na nossa casa, mais de 100 decisões de compra. O que acontece? Além de ser um esforço muito grande, uma responsabilidade muito grande, faltar cebola na minha operação é algo crítico, é algo grave. Faltar o papel higiênico na minha operação também é grave. Então, qualquer coisa que falte aqui é grave, né? Qual que é a tendência natural, né?
colocar um pedido a mais. Eu quero evitar o problema. Eu não quero que tenha, não quero que falte nada, então meu estoque tende a ser superior. E o pior dos mundos, né? Que por essa decisão também ser empírica, em alguns momentos ele esquece ou deixa ou compra menos um ou outro item. Então o que acontece? Ele tem excesso de estoque e excesso de falta. Excesso de estoque e excesso de falta de estoque. Pior dos mundos. Cenário mais de 90% dos restaurantes. É um processo complicado, exige uma série de decisões, mais de 100, ok? E como consequência, talvez mais de uma pessoa envolvida, mais de uma pessoa tendo que perder tempo para tomar essa decisão, quando eu tenho mais de um setor, e a consequência, o resultado é excesso de estoque e excesso de falta. Acho que provavelmente no teu negócio você vai identificar agora que existe uma série de faltas contínuas. Qual que é a minha dica? Ok? A gente na indústria, né, a gente compra às vezes milhares de itens, que é até diferente do setor da restauração, né, que geralmente está na casa dos 100, 200 itens. Milhares, um restaurante não tem muito como característica. E qual técnica a gente utiliza para comprar milhares de itens? Tentem imaginar agora você tomando decisões de milhares de itens. Começa a ficar muito mais complexo. Vamos utilizar a mesma base decisória, né, do comprador no exemplo anterior. Então, mesmo procedimento, ele foi lá, eu tenho a proteína, eu tenho, na verdade, o produto, né, que é uma matéria-prima, um produto. Então, vou botar aqui o item, a cebola. Aí eu fiz a contagem e eu vi que eu tenho 10. Eu fiz a análise, vi que eu tenho que comprar 10. O que vai acontecer na semana seguinte nesse processo? O Mário vai contar novamente o estoque e o comprador vai ter que tomar uma outra decisão de compra e assim por diante, ok? Qual que é a dica aqui? É a gente determinar o que eu chamo de ponto de reposição. O que é o ponto de reposição? É uma referência que te indica quanto você precisa de compra para repor o teu estoque ao que você entende como sendo o ponto de compra. Então, nesse exemplo aqui, eu tinha 10. Eu comprei mais 10. Se eu tinha 10 e decidi comprar mais 10, o meu ponto de reposição é de 20. Por quê? Vamos eliminar aqui para fazer a mesma conta de maneira diferente. Supondo que meu ponto de reposição seja 20 e eu tenho 10 no estoque. Quanto eu preciso comprar para retomar o meu estoque ao nível do meu ponto de reposição? Eu preciso de 10. Quando eu tenho um ponto de reposição como referência, eu já sei o meu padrão de compra, eu já sei qual é a minha referência para tomar a decisão de compra. Isso daqui vai te poupar muito tempo em termos de tomada de decisão. Mas mais importante do que isso, são dois fatores. O primeiro fator, suponha que o teu ponto de reposição, que agora a tua inteligência de compra está baseada em definir o ponto de reposição. Depois que você definiu esse ponto, inclusive, qualquer um pode comprar para você. Suponha que amanhã você não está na tua operação, mas na tua lista de compra você tem a indicação do ponto de reposição. O próprio João, Mário, alguém do estoque, alguém do administrativo, pode identificar quanto ele tem que comprar, sabendo a quantidade que ele tem em estoque hoje, porque o ponto agora é minha referência. Se eu tinha 10, eu tenho que comprar 10. Se
nessa semana, né, eu deixei o meu ponto de reposição como referência. O estoquista contou que eu tinha 5 e eu tenho ponto de 20, qualquer um na operação sabe que tem que comprar 15. Agora, retomando a importância disso. Primeiro fator, né? Quando eu tenho um ponto de reposição como referência, eu tenho uma base para aprender com erro e com acerto. Suponha que eu tenho um ponto de 20, eu comprei 15, que era o que estava pré-determinado. No entanto, faltou estoque naquela semana. O que eu vou fazer? Eu aprendi com erro e eu vou aumentar o meu ponto de reposição. Digamos que eu vou aumentar para 22. Enfim, eu aumentei minha referência. E o oposto, né? Supondo que eu estou tendo, né, perdas por validade desse produto, ou eu estou há muito tempo sem comprar, né? Então eu estou identificando que aquele estoque está muito alto. O que eu vou fazer? Eu vou reduzir o meu ponto. Então suponha que eu vá reduzir para 18. Esse sistema, ele te permite aprender com acerto e com erro continuamente. Em 3, 4 semanas, a partir do momento que você aplica isso daqui, você vai ver que esse teu ponto de reposição, ele vai chegando ao ponto perfeito. Mesmo sem você ter realizado nenhuma conta. Eu não te mostrei até então nenhuma fórmula, embora exista uma fórmula para isso. Eu não quero complicar a sua vida, eu quero que você defina o seu ponto de reposição inicial, tirando uma fotografia do teu conhecimento da tua compra atual. Se naquele primeiro exemplo você tinha 10 e decidiu comprar 10, eu tinha 10. Eu decidi comprar 10. Naturalmente, você entende que o seu ponto deve ser 20. Você vai registrar esse ponto. Esse ponto vai ficar apontado na tua lista de compras como referência. E a evolução disso vai acontecer. O teu trabalho agora é gerir o teu ponto de reposição. Agora vamos para o segundo ponto importante, né? Geralmente, né, quando eu compro, sem ter um ponto como referência, o meu estoque, ele tende a ter uma flutuação muito alta. Eu estou comprando de maneira empírica, geralmente eu compro blocos muito altos, eu tenho medo que falte produto, então eu realizo compras maiores em ciclos maiores. Acaba que essa variação é muito grande e isso tem um impacto grande no nosso fluxo de caixa. E além de tudo, se eu pegar a média aqui, é uma média que está mais ou menos nesse patamar. Quando eu começo a comprar pelo ponto de reposição, você vai identificar que eu passo a comprar pelo o que de fato foi consumido. Eu estou comprando sempre com base no meu consumo. O meu estoque baixou, eu reponho esse nível. O meu estoque baixou, eu reponho esse nível. Existe uma tendência do teu estoque, continua tendo uma variação, mas é uma variação muito menor. Menor impacto de capital de giro. E para melhorar mais ainda, à medida que você confia no teu ponto de reposição, o teu nível de estoque, ele também vai reduzir. Então, se aqui você tinha 10 mil reais, você pode chegar no final de, sei lá, 1, 2 meses, com um patamar de 7 mil reais. Porque você agora confia no teu ponto. O ponto é tua referência. O ponto é tua base de tomada de decisão. Eu acertei, eu errei, eu tenho um apoio racional para melhorar. Aqui eu não tenho apoio racional para melhorar. Eu sempre vou tomando uma decisão e nunca aprendo com acerto ou com erro. Quando falta, eu faço isso daqui. Eu jogo meu estoque lá para o alto. Aí o outro dia eu esqueci daquela falta que aconteceu há 3 meses atrás. Aí eu compro e falta. Então é algo que é ingerenciável e eu tenho vários problemas. Um outro aspecto importante para a gente avaliar. As nossas casas têm como característica uma mudança contínua de equipe. A rotatividade, infelizmente, nas nossas casas, né, por uma série de fatores, ela é muito alta. Eu vou ensinar algumas maneiras aqui ao longo
do curso para que essa rotatividade seja reduzida, ok? Algumas práticas, por exemplo, como definir metas, que a gente vai falar em algum momento, ela faz com que, sobretudo se você tem um envolvimento da equipe com relação à meta, você pode ser que tenha uma maior atração da tua equipe, por exemplo. Mas vamos lá. Rotatividade muito alta. Eu tenho hoje, por exemplo, o cozinheiro é responsável pela compra da cozinha. E o cozinheiro saiu. O cozinheiro, ele tem um conhecimento empírico que determina, né, se eu tenho 10 de algo, compra mais 10. Ele tem esse conhecimento empírico. Ok? Mas esse conhecimento está na cabeça do cozinheiro. Suponha que esse cozinheiro saia da minha operação. Esse conhecimento ele vai embora comigo? Vai embora com ele? Não. Esse é um conhecimento da tua empresa. Então esse conhecimento ele tem que estar registrado e se ele tinha 10 e comprou 10, ele deixou um conhecimento para a empresa que o ponto de reposição para esse item específico é de 20. O conhecimento tem que ficar retido no teu negócio. Ok? Como que a gente faz isso na prática? Né? Então agora, a minha sugestão é que você, caso você tenha uma lista de compra, né? Você vai ter lá os teus produtos, vou chamar de itens, porque aqui, digamos que você tem a matéria-prima e tem o produto. Então, itens. Você tem o papel, tem a cebola, o feijão. Eu estou misturando grupos de itens aqui, ok? Você pode classificar esses grupos na tua lista, tá? Por família, eu posso ter uma variável aqui, família de itens, ok? Eu vou ter a minha quantidade em estoque, isso aqui continua tendo. Num primeiro momento, eu entendo que pouquíssimos restaurantes conhecem essa quantidade via sistema, que é um problema, que é o que eu chamo que, de fato, uma empresa controlar o estoque é ter um apoio teórico, que é um sistema, uma planilha, para confrontar o real, o que ele tem de fato em estoque. Eu entendo que nessa fase você ainda não tem isso, ok? Não tenho como ir no sistema e retirar essa quantidade. Logo, alguém vai ter que ir no estoque e contar. 10, 20, 10, ok? Então, essa contagem, esse daqui é um campo que vai ficar em aberto para o estoquista, para o responsável pela contagem, ele ir lá e realizar o apontamento. Agora aqui ao lado, a gente vai inserir de maneira fixa o ponto de reposição. Então, com base na tua última compra, como eu mostrei anteriormente, esse ponto de reposição ele vai ficar cadastrado. Cada item vai ter o seu ponto de reposição. Então, a tua lista agora, ela passa a ter mais um campo. E a compra, a necessidade de compra, ela é a diferença do teu ponto de reposição para quanto que você tem hoje atualmente. Então, qualquer um vai fazer essa conta de menos, né? Então, eu tenho 20 menos 10, eu tenho que comprar 10. Tenho 20, tenho que ter 30, tenho que comprar 10. E assim por diante. Então, a sugestão é que na tua lista você inclua esse campo de ponto de reposição. Outro ponto fundamental, o ponto de reposição, ele só funciona se você tem um padrão de dia de compra. Se você compra segunda-feira, numa semana, na outra você compra na quarta, na outra na sexta, não vai funcionar. Na verdade, nada vai funcionar nesse sistema. Então, é importante que você defina o seu dia de compra. Então, digamos que seja semanal, toda segunda-feira. Ou, para alguns itens, você determina que você vai comprar segunda e quinta-feira. Ou até mesmo alguns itens você determina que a compra seja diária. Mas esse padrão tem que ser pré-definido. Para que você passe a confiar de fato nesse ponto. Esse ponto você calculou, mesmo que empiricamente, sem usar uma fórmula, você calculou para que ele dure um período. Então esse período não pode variar. Se você compra semanalmente, ele tem que durar toda semana, de segunda a domingo, para que você não tenha falta de estoque ao longo desse período. Então é fundamental determinar o dia de compra. E por fim, para a gente tentar eliminar uma eventual
uma eventual restrição dos gestores a aplicarem o ponto de reposição. Pablo, o meu negócio ele tem uma sazonalidade muito grande. Os meses de janeiro, eu tenho uma característica de vender mais do que os meses de fevereiro. Até para isso, na minha visão, o ponto de reposição ele ajuda. Porque se você não tem um amparo racional para te ajudar a, por meio de identificar essa variação de demanda, ter algo que te ajude a tomar uma decisão de compra acertada, se eu não tenho esse amparo, eu vou torná-la de maneira provavelmente errada. Se eu sei que meu ponto de reposição em janeiro é de 20, ok? E eu sei que em fevereiro a minha demanda vai cair em 30%, pelo menos eu tenho uma base racional para me apoiar para tomar uma decisão. Aqui eu posso assassinar a matemática, né? Porque matematicamente isso daqui não é 100% correto, mas é uma base, é uma consideração que você está fazendo. Eu posso reduzir o meu ponto em 30% ou em 15%. Eu posso reduzir os pontos de maneira igualitária em 15%. Ó, vai ter uma redução de demanda. Eu vou, embora a demanda seja menos 30%, eu não vou arriscar. Eu vou reduzir tudo em 15%. Acaba que o ponto de reposição me serviu como referência para executar essa redução. Enfim, há uma série de benefícios. Essa lógica, né, ela nem indica uma ferramenta prática para eu te apresentar, porque provavelmente você já tem uma ferramenta, eu só peço para que você insira o ponto como base, essa lógica do ponto de reposição como base, ok? Em seguida, né, nós vamos falar sobre outras práticas que também vão unir esse conhecimento do planejamento de compras, da compra correta. Eu indico que você comece, a tua próxima compra é o marco inicial para se medir o ponto de reposição, então comece a praticar. Se você não quiser começar a praticar com todos os itens, pratique com alguns, use alguns como base, ok? Não esqueça de definir a data, né? O dia da semana da compra, os ciclos de compra. Com certeza, esse teu ponto ele vai evoluir ao longo do tempo e você vai ter uma série de benefícios graças a isso. Um forte abraço, até a próxima.